Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Mourão articula para derrubar o Bozo. Esse é o tema que nós vamos apresentar aqui, na verdade o primeiro vídeo de uma série que eu vou dar continuidade sobre as reuniões que estão se desenvolvendo entre o general Hamilton Mourão e caciques dos partidos do chamado Centrão. Eu vou explicar de maneira um pouco mais resumida hoje, nesse primeiro vídeo da série, como que isso está se desenvolvendo e no que Bolsonaro deve olhar de deletério para ele nesse processo. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal para dar um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final. E se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, então, nós temos aí um processo de desconstrução de Bolsonaro. Teve uma pesquisa recente que apontou um crescimento do Bolsonaro, mas essa pesquisa engana a trouxa. Na verdade, o Bolsonaro oscila entre 25% e 35%, em momentos em que a esquerda se fortalece, embora não seja exatamente o caso, ele cresce um pouquinho, porque é uma resposta principalmente a determinada fração do campo da esquerda, quando essa fração se manifesta. Então, o Bolsonaro oscila, ele tem fidedignamente 25% do eleitorado, são o que nós chamamos de um quarto fiel a ele. São os autênticos reacionários que formam o gado acrítico, né, que segue o Bolsonaro. Então não tem como fugir, Bolsonaro tem esse capital político de 25%. É difícil um presidente da República reduzir o seu capital a menos do que isso. Porque se ele está desagradando a 3/4 da população, pelo menos a 1/4 ele está agradando. Certo? Ele pode não estar agradando aos gregos, mas agrada aos troianos. Então, todo analista político tem que ter um mínimo de maturidade para entender isso. Se você acha que o Bolsonaro vai chegar a 15% de apoio, 10%, vai se desintegrar integralmente, esquece, certo? O Bolsonaro ele vai continuar com esse capital político se durar até 2022 e se aparecer com 23%, 20%, ter graças a Deus. Certo? Por isso que eu digo, a direita tem cadeira cativa no segundo turno em 2022. Agora, o Bolsonaro, ele pode, no caso, perder a sua vaga na direita para o candidato que está sendo construído na centro-direita liberal, que é a que está por trás do Centrão, que até segunda ordem o apoia, mas o apoia para aprovar o conjunto de reformas liberais. Reforma trabalhista, previdenciária, tributária, educacional, judiciária, administrativa e política. Assim que esse conjunto de reformas liberais for aprovado, o Bolsonaro vai ser descartado como caroço de manga. Eu não me canso de colocar isso aqui no canal. Ele está sendo usado, certo? Então, a direita hoje ela ainda tem mais de 50% do eleitorado. O fato do Bolsonaro ser odiado, pelo menos por 70% dos brasileiros, não significa dizer que esses 70% são canhotos, né? Fazem parte do campo da esquerda, não. Eu costumo fazer uma leitura muito racional. Nós temos 30% de pessoas fidedignas à esquerda, temos de 25% a 30% de eleitores fiéis ao Bolsonaro, seja uma fidelidade canina ou até uma fidelidade crítica. Então, estamos apoiando o Bolsonaro, mas estamos olhando para ver se ele não vai cometer mais algum deslize muito grave que abale as estruturas, então nós abandonamos ele. Mas tem 30% de reacionários que apoiam ele, ou de maneira a sacralizar a sua imagem como se ele fosse um semideus, ou pessoas que o apoiam porque não conseguem achar outra alternativa no campo da direita, não conseguem confiar no Sérgio Moro, né? Ou não conseguem enxergar por parte do Sérgio Moro uma predisposição a ser candidato. Então eles ficam ali orbitando em torno do Bolsonaro. No meio, 30% para um lado, 30% para o outro, no meio você tem 40%
que são chamados isentões. Seja o isentão mais progressista, seja o isentão mais liberal ou conservador, não importa. Que são aqueles que estão vendo o teatro se desenvolver, o circo pegar fogo, e só lá em 2022 que eles vão optar, seja por um candidato mais à direita ou outro mais à esquerda, mas com traços democráticos. Então é basicamente isso, tá? Segundo informações privilegiadas de Brasília, reuniões frequentes estão se desenvolvendo nas últimas semanas entre Mourão e caciques do Centrão, principalmente nesse momento que Bolsonaro se isola para se tratar do Covid-19. Então, é um momento que Mourão, na prática, está governando o país, certo? É ele que está com a caneta na mão, é ele que está gerindo, né, cuidando da administração do país, e ele está aproveitando esse momento de relativa autonomia para conversar com grupos políticos que sustentam Bolsonaro politicamente, mas que não têm subserviência a ele, ou seja, estão ali por interesses próprios, ok? E existe já em curso uma articulação para desconstruir Bolsonaro, não só durante a pandemia, mas a posteriori. Ou seja, há um processo de articulação que começou lá atrás, ainda no ano passado, ok? Com o Rodrigo Maia, que se intensificou esse ano, um pouco antes da pandemia, com uma reunião na casa dele, que eu coloquei aqui no canal, muita gente duvidou, e no dia seguinte da minha notícia, em vídeo exclusivo, de que Rodrigo Maia iria promover uma festa na sua casa com os principais caciques de Brasília, né? No dia seguinte saiu uma matéria no Globo e também reforçada no Estadão de que Rodrigo Maia tinha feito uma comemoração na sua casa, uma festa com uma série de convidados, a sua maioria do mainstream político de Brasília. Então, prestem muita atenção no que eu falo aqui, tá? Costuma se concretizar semanas depois. Fiquem atentos. Então tem essa articulação, tá? E a ideia é construir uma alternativa à direita contra Bolsonaro. O Mandetta já se lançou pré-candidato. Não que necessariamente seja ele, mas ele faz parte desse campo da centro-direita liberal. E é esse campo que tem conversado com o general Mourão. É esse campo que tem conversado, ok? Vejam o Mourão. Ele, hoje, mais cedo, elogiou o Sérgio Moro, disse que ele desenvolveu um excelente trabalho à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pensem bem, vejam as rusgas, todo o processo de conflitos que gerou uma ruptura gravíssima entre Bolsonaro e Moro. E o general Mourão, de maneira assertiva, diz que Sérgio Moro foi um excelente ministro. À revelia de Bolsonaro. Depois vem aquele papinho, essa é a minha opinião, o Bolsonaro tem outra, mas estamos juntos para governar o Brasil. Aquele papinho, né, que o Mourão, ele é muito articulado, então ele tem mania de colocar à frente, né, aquelas respostas evasivas que são habituais dele. Mas o Mourão está sim se reunindo pelo menos 3 vezes por semana, desde que Bolsonaro saiu de cena, para se tratar, com caciques do Centrão, que é a centro-direita liberal, como eu falo taxativamente aqui no canal, ok? Então o Mourão elogiou o Moro, sabendo que o Moro é persona não grata do governo Bolsonaro e dos seus aliados. O Bolsonaro tentou reagir, porque ele sabe que não dá para confiar no Mourão, e nesse ponto o Carlixo tem razão. O Mourão não é nem um pouco confiável. Ele é formal, ele é protocolar, para o bem do governo. Ele, acima de tudo, tem uma missão a cumprir como vice-presidente, e é natural da filosofia das Forças Armadas, em especial do Exército, missão dada é missão cumprida. Então tem que cuidar do Brasil, tem que administrar o Brasil, mas em paralelo tem a politicagem, tem as articulações políticas, elas são naturais.
ok? Então o Mourão está se aproveitando do afastamento do Bozo. E o gado acrítico, alienado, binário e ignorante do Bozo tem que ficar atento para as próximas movimentações do Mourão, ok? O Mourão poderia ser uma solução, após a desconstrução do Bolsonaro, como um mandato tampão para 2022. Porque a essa altura do campeonato, a centro-direita liberal não conseguiu construir alguém para 2021. Até se pensou na possibilidade do Mourão, né, do Bolsonaro sofreu impeachment, o Mourão renunciar e aí ter uma eleição indireta dentro do Congresso, eleger até um Rodrigo Maia para um mandato tampão de 1 ano e meio, 2 anos, já em consonância com a lei eleitoral, considerando os 2 últimos anos do mandato de um presidente da República, onde você já tem eleições indiretas e não diretas. Então se tentou blindar o Bolsonaro, porque eleições diretas, ou seja, se o Bolsonaro caísse nos 2 primeiros anos, né? Porque eu digo caísse porque a gente já está no meio de 2020, dificilmente ele vai cair até dezembro. Isso daí, em certa forma, beneficiaria a esquerda. Até pela crise econômica que estamos enfrentando, que foi intensificada pela pandemia do coronavírus. Então a esquerda se beneficiaria, né, nesse processo. Agora, segurar o Bolsonaro até 2021 é estratégico para a centro-direita liberal. E admitir que o Mourão não deve renunciar, mas permanecer, né, assumir com o Bolsonaro caindo no impeachment e ele governando, sei lá, 1 ano e meio, né, num mandato tampão, seria interessante para construir um nome autêntico da centro-direita liberal para 2022, para começar a governar o país em 2023. E é para isso que o campo progressista tem que ficar atento, tá? A esquerda tem que ficar atenta, porque esse processo de conversas, ele visa não só criar um mecanismo para derrubar Bolsonaro, e aí você derruba Bolsonaro no ano que vem. O Mourão, ao invés de renunciar, como já havia falado para interlocutores no privado, de que não tinha vontade de assumir se o Bolsonaro caísse, então já se admite do Mourão assumir, ou seja, não renunciar, governar esse 1 ano e pouco que faltar, e em paralelo a centro-direita liberal constrói um nome. Esse nome pode ser o Mandetta, que foi muito bem avaliado quando saiu do Ministério da Saúde, e tem uma certa credibilidade, principalmente para o campo da direita, como o próprio Sérgio Moro, como outro nome. Eu não sei se é um nome do mercado, como Luciano Huck, eu não acredito. Pode ser o João Dória, mas como já existe um dossiê para derrubar o Dória nos próximos meses, e num vídeo posterior eu também vou explicar no que concerne esse dossiê, muito parecido com o do Witzel, mas por motivos diferentes. Então parece que o Dória também já é carta fora do baralho. Então eles querem construir um nome. Como eles viram que o Moro não tem tato para a política, ele não tem características naturais de um político, não está predisposto a se construir, a se fortalecer para 2022, ele é o vice ideal, o vice dos sonhos. E aí se coloca um político de carreira na frente, que pode ser o Mandetta, que é articulado, é desenvolto, é um cara que vai fazer, né, a narrativa da política honesta, correta e de credibilidade para o campo da direita prosperar. Então fiquem atentos, porque no próximo domingo eu vou dar continuidade com detalhes mais diretos sobre esse processo de desconstrução do Bozo. Ok, gente? Um grande abraço e até domingo com a continuidade deste vídeo. Tchau, tchau.